A Bíblia fala assim que o Senhor mandou Jonas ir pregar numa cidade chamada Nínive, mas ele, por medo dos moradores de Nínive, decide pegar todos os seus recursos, o seu dinheiro, comprar uma passagem não para Nínive, mas para Tarsis. Então ele desce para o porto, que fica estabelecido em Jope, e ele pega essa passagem, compra essa passagem e vai para o outro lado. Nessa situação, ele está viajando, Deus envia uma forte tempestade, o mar fica revolto, com isso o barco começa a chaculejar de um lado para o outro, os marinheiros ficam com medo, então descobre que o problema era Jonas, lança Jonas para fora, vem um grande peixe, engole Jonas, leva ele para o fundo do mar, fica com ele no estômago por 3 dias e gospe ele próximo do lugar de onde ele deveria ir, que é Nínive. Quando ele vai para Nínive, ele chega lá, ele encontra com 120 mil moradores. Durante 3 dias ele andou pela cidade pregando. A pregação dele resumia em 7 palavras. Lembra que nós falamos sobre isso? 7 palavras. E essas 7 palavras diziam que o Senhor iria destruir Nínive. Mas os 120, total, todos eles, 120 mil moradores se convertem, se arrependem, pede perdão pelos seus maus caminhos e se converte, do mais pobre até o rei de Nínive. É assim que a Bíblia diz que acontece. Agora Jonas se depara com um ambiente diferente do que ele encontrou, porque quando ele estava lá na casa dele, Deus apareceu para ele e falou: Jonas, vai pregar em Nínive e diz para Nínive que eu vou destruir toda aquela cidade, porque a maldade do coração deles, o que eles fizeram de mal, chegou aos céus. Não é isso que a Bíblia diz? Chegou até mim. Jonas estava com medo, mas quando ele foi, ele pregou exatamente o que Deus mandou ele pregar. Que era o quê? O aniquilamento, a destruição daquele povo, porque aquele povo era um povo maldoso. Eu contei aqui durante esses 3 domingos algumas situações de como eles eram cruéis. Quando Jonas prega, todos eles entendem a mensagem e se arrependem. Aí causa um problema em Jonas. Porque Jonas fala assim: poxa, eu vim aqui para pregar que eles iam ser destruídos, agora o Senhor não vai mais destruir eles? Eu vim aqui para ver eles morrer. Não foi para eles se converter. Eu fiz o que o Senhor mandou, agora o Senhor não está fazendo o que o Senhor combinou comigo. E aí ele entra em crise. Por quê? Porque ele esperava que houvesse a destruição prometida por Deus. E aí começa o grande problema dele, que está relatado no capítulo 4. Então eu vou ler o capítulo 4, são só 11 versículos, rapidamente você já vai entender. A Bíblia fala assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Jonas ficou profundamente desgostoso com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Olha o motivo por que ele fugiu para Tarsis aqui, ó. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor. Ele fugiu do Senhor porque ele sabia quais eram os atributos de Deus e o que Deus podia fazer com o povo de Nínive, que era perdoar. Então ele foge. Aí a Bíblia continua dizendo aqui, ó: agora, Senhor, tira a minha vida, me mata. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: você tem alguma razão para estar furioso desse jeito? Versículo 5. Jonas saiu. Olha que interessante, mais uma vez ele saiu. Não é a primeira vez que ele sai da presença de Deus. Não é a primeira vez que ele deixa Deus falando sozinho. Aí a Bíblia diz assim, ó: Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. Ó, agora Deus livra ele do calor. Deus já tinha livrado ele do mar. Sim ou não? Agora Deus livra ele do quê? Do sol. Mais uma vez Deus livrando ele, mesmo ele fazendo o que não devia. Aí a Bíblia continua: o que deu grande alegria a Jonas, a planta que nasceu, fez sombra e deu muita alegria para ele. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Mais um detalhe interessante aqui. Por quê? Porque tudo obedece a Deus.
Da baleia, que é o maior mamífero que existe, até a lagarta. Todos obedecem a Deus, mas o homem não obedece. O mar obedece, a tempestade obedece, o peixe obedece, a planta obedece, porque nasceu, a Bíblia diz que ele dormiu, acordou com a planta fazendo sombra para ele. Quanto tempo esse homem dormiu? Que ele tivesse muito cansado, tivesse dormido 24 horas. Você já viu uma planta nascer em 24 horas ao ponto de fazer sombra para um homem? Quer dizer, a planta obedeceu a Deus. Deus quebrou a lei do plano natural, porque planta nenhuma cresce dessa velocidade. A planta obedeceu a Deus. Aí agora Deus manda uma lagarta. A lagarta obedece a Deus. E aqui não está no plural, não. É uma lagarta. Imagina o tamanho dessa lagarta. Imagina o que ela comeu. Mas o homem não obedece. Aí continua onde eu parei aqui. No 8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto que ele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer. Quantas vezes ele desejou morrer só nas últimas 24 horas aqui? 2. Como que é seu dia? Quantas vezes na sua semana você deseja morrer? Você sabe que a gente tem medo de se matar, né? Porque senão vai para o inferno, né? Aí você sabe que é interessante, você não tem coragem de se matar. Aí sabe o que você faz? Vai dormir. Pode ver, gente chateada é o tempo inteiro assim, ó. O tempo todo está com sono. Gente triste está com sono. Interessante, preste atenção. Quando alguém está muito mal, ela vai para a cama. E como que ela deita? Posição fetal. Por quê? Porque a vontade mesmo é voltar para dentro da mãe. Sabia? Aí a Bíblia diz assim, lá que ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse, você tem alguma razão para isso? A mesma pergunta do versículo acima. Você sabe que Deus é um Deus de pergunta, né? Pode ver no Novo Testamento. O tempo todo Jesus faz pergunta, inclusive ele responde pergunta com pergunta. Os fariseus perguntam assim para eles, faz uma pergunta qualquer e ele volta com outra pergunta. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é um Deus de pergunta. Você sabe que uma boa liderança é feita de perguntas. Eu não defino a vida de ninguém. O meu papel é trazer luz. Como é que eu trago luz? Fazendo perguntas. Então, o Capitani queria comprar uma bicicleta elétrica. Moto elétrica, sei lá. Para que, Capitani, que você quer? Aonde que você vai usar? Moto elétrica é só carregando ou é com gasolina? Você tem dinheiro para pôr gasolina? Sua mãe deixou? Você tem convênio médico? Porque você vai cair. Não é se, é quando. Quer dizer, eu vou fazendo perguntas. Você sabe que esse é o formato de Jesus, ele vai fazendo perguntas. Quero casar. Para que você quer casar? Aí ele pergunta de novo, para que você quer casar? Essa pergunta ele faz umas 3 vezes. Entendeu? Então, aí vamos continuar aqui. Aí fala assim, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, eu tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Isso aqui é interessante, que mostra também a realidade daqueles que não têm o coração em Deus. Os ninivitas eram, naquela época, os gentios, que não conheciam Deus. Você sabe que para Deus, aqueles que não entregaram a vida para eles, não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Por isso é que você não deve ficar chateado com o seu familiar que ri de você quando você sai para ir para a igreja, com o seu pai ou sua mãe que ri porque sabe que você dá o dízimo.
Você não deve ficar chateado com o seu amigo que trabalha do lado da sua máquina, do lado do seu computador, no seu escritório. Você não deve ficar chateado com o seu amigo que estuda na sala de aula, sentado ao seu lado, que ri de você, ou que fala alguma coisa que não deveria. Sabe por quê? Porque eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. É assim que o Senhor vê. É isso que Ele está dizendo aqui. Aí a Bíblia continua dizendo assim, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha, então esse é o texto. E aqui tem algumas evidências de Jonas e o que ele tem a ver com a gente. Eu pontuei aqui umas 4 ou 5 questões. A primeira questão aqui é que Jonas é um homem que se desgosta do que Deus gosta. O primeiro versículo diz: porém ficou profundamente desgostoso com isso e enfureceu-se. Olha que coisa mais interessante. Aquilo que Deus gosta, Jonas desgosta. Eu quero mostrar isso para você. Dá uma olhada no versículo do capítulo 3, o versículo 9. Olha o que diz no 3:9. Se puder colocar aí para os irmãos ver, está escrito assim, ó: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. Que foi exatamente o que Deus fez. Deus abandonou a ira. Mas no 4:1 a Bíblia diz: com isso enfureceu-se Jonas. Olha, você percebe a diferença do coração do homem e do coração de Deus. Porque o homem é rancoroso. O homem fica ofendido. Enquanto eu não der o troco, eu não durmo bem. Enquanto eu não falar que idiota é ele, eu não fico bem. Enquanto eu não falar também cala a boca você, eu não fico bem. Enquanto eu não dizer aquilo que está engasgado, que comigo é assim. As pessoas acham que isso é uma qualidade, né? E eu não tenho filtro, eu falo o que vem na boca, eu sou desse jeito. Quem anda comigo já sabe. Isso não é qualidade, não. A Bíblia está dizendo aqui que quando Deus abandonou a ira, Jonas pegou a ira. Isso mostra a diferença de coração. Tem uma música que é linda, que fala assim: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Vocês conhecem essas músicas? Quem conhece? Então canta, vamos lá, puxa aí, Eliel. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao... Olha, essa tem que ser a nossa oração. Você vê que interessante que a Bíblia mostra aqui que Jonas orou só 2 vezes. E aqui eu já vou para o outro ponto. Porque Jonas ora, mas é engraçada a oração dele. Quer ver? Está lá no versículo 2. Quer ver? Enfureceu-se, ele orou, versículo 2. Ele orou ao Senhor. Aí olha a oração dele, Senhor, foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa. Foi por isso que eu apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Sabe o que ele faz? Ele ora para reclamar de Deus. É interessante que ele não ora para falar como Deus é bondoso, amoroso e paciente. Porque Deus foi amoroso, compassivo, misericordioso e paciente com ele, antes de ser com o povo. Mas ele não consegue enxergar isso. Você vê que é interessante que ele ora 2 vezes. A primeira vez está lá no capítulo 2, versículo 1. Na verdade, o capítulo 2 todo, que foi o que o Lucas pregou aqui. Ele faz uma oração. Qual é a oração dele? A oração dele é porque ele está dentro de um peixe e ele quer sair de dentro do peixe. Ele está desesperado. A segunda oração é por quê? Porque ele está desgostoso e reclama com Deus. Ele faz 2 orações. Uma para pedir socorro e a outra para reclamar. Tanto em uma quanto a outra, quem é o centro da oração? Ele mesmo. É um problema da nossa oração. A nossa oração não é cristocêntrica. É egocêntrica, é eu no centro. Senhor, me dá, Senhor, muda o meu marido, Senhor,
cuida de mim, Senhor, me dá saúde, Senhor, me livra do mal, Senhor, o tempo inteiro é eu no centro de todas as coisas. Isso está errado. A oração dele deveria ser a canção que nós acabamos de cantar aqui, porque o coração dele é ao contrário do coração de Deus. O coração dele é ao contrário da direção que Deus vai. E quando ele se propõe a orar, ele se propõe a orar por ele mesmo. Ele se propõe a pedir por aquilo que ele quer. Você sabe que não tem problema nenhum você pedir. Porque nós somos filhos. A minha filha, eu amo ela. Mas ela pede bastante coisa. Seus filhos também são assim? O tempo inteiro. Mas é filho, eu amo e quando eu puder eu vou dar. Eu tenho prazer em fazer isso. Não tem problema pedir. O problema é que muitas vezes nós só pedimos. O tempo inteiro é pedindo. Você sabe que tem momentos que o Senhor apenas quer adoração. É tão bom quando o nosso filho, né, Luiz? Chega no colo e fala: ai, papai, o Senhor está lindo. Que cheiroso. Olha, que elogio. É a coisa mais maravilhosa que tem. Mas o problema é que nós muitas vezes gastamos tempo só pedindo. E muitas vezes nós nem agradecemos. Você sabe que em Filipenses, se eu não me engano, no capítulo 2, agora eu não vou lembrar qual capítulo que é, a Bíblia fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai as vossas questões diante de Deus, através de oração, súplicas e ação de graça. Olha que interessante, você não quer andar ansioso? Vai orar, mas não se esqueça de ter os 3 tipos de oração. Você pede, adora e agradece. Oração, súplica e ação de graça. Adoração, petição e gratidão. Isso mantém você longe da ansiedade. A Bíblia diz aqui que Jonas orou, mas 2 vezes que ele orou ao contrário. Ele orou para Deus ser transformado e não ele. É um problema quando a gente ora para que Deus mude. Deus não vai mudar, porque Ele é perfeito, é eu que preciso ser transformado. O primeiro milagre de Jesus, para mim, é o mais poderoso que tem. Porque ele transforma água em vinho. É a transformação por completo. O maior milagre não é o cego enxergar, o maior milagre não é o surdo ouvir, o maior milagre não é o manco andar, o maior milagre é o milagre da transformação. Inclusive, você não sabe, mas tem os livros apócrifos, não tem? É os que não estão na Bíblia. A Bíblia fala que um discípulo uma vez foi tomar remédio. Aí ele olhou no copo e falou: não, Jesus, não posso tomar álcool junto com remédio. Foi uma piadinha. Viciou, tudo que era água ele transformava em vinho. Pegou, Eliel? Não vai falar isso na célula não, viu, gente? Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor quer nos transformar de dentro para fora. É uma mudança. Mas Jonas, ele se dedica em orar e ele ora para que Deus mude a ideia. Não é que Deus vai mudar a ideia, é eu que preciso ser transformado. É eu que preciso mudar. Enquanto eu não for transformado, enquanto eu não mudar, não adianta. As coisas não vão mudar ao meu derredor. A Bíblia mostra para nós que Jonas decidiu fugir 2 vezes. A primeira vez ele junta todo o dinheiro e foge. A segunda vez está aqui, ó. A Bíblia fala assim, que Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Primeira vez ele fugiu para Tarsis, depressa. A segunda vez está aqui no versículo 5. Jonas saiu e sentou-se. Ele sai novamente. Olha, o lugar de transformação é diante do Senhor, é na frente dele. A Bíblia fala assim que nós somos transformados pela contemplação. Tem 2 formas de você ser transformado. A primeira forma de ser transformado está em Romanos 12:2. Como que nós somos transformados? Pela renovação da mente. A segunda forma de ser transformado é pela contemplação. Quando eu passo tempo contemplando a face do Senhor, eu sou transformado. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Que a gente passa o tempo contemplando Netflix, passa tempo contemplando rede social, passa tempo contemplando até a esposa ou o marido
contemplando os filhos, mas não passa tempo contemplando o Senhor. E o que transforma é o tempo contemplando o Senhor. É interessante porque tempo de contemplação é tempo de ver Deus, não é de oração. A gente acha que quanto mais eu orar, mais eu vou ser transformado. Mentira, oração é diálogo, é conversa. A Bíblia diz que não é orando que você é transformado. A oração tem seu poder, mas é importante você gastar tempo contemplando. Contemplação é um tempo destinado ao Senhor, só para Ele. Eu posso orar dirigindo, mas eu estou dirigindo. Eu posso orar tomando banho, mas eu estou tomando banho. É diferente quando eu separo um tempo só para o Senhor. Eu vou para o meu quarto, fecho a porta, coloco uma música e eu fico ali orando, chorando, ora quieto, porque a Bíblia diz assim, que você fala com Deus até por gemidos. A gente acha que é só oração, então a pessoa fala e não muda nada. Nós precisamos separar tempo para Deus. Isso é poderoso, separar tempo para ler a Bíblia, separar tempo para ter com Ele, um tempo de contemplação. Isso vai acalmar sua alma, isso vai transformar você, você não vai ser mais a mesma pessoa, sabe por quê? Porque tempo de contemplação tem poder para te transformar. A Bíblia mostra aqui para nós que Jonas foi altamente egoísta. Por que ele foi egoísta? Porque ele desgosta quando os outros são abençoados, mas ele fica alegre quando ele é abençoado. Ele desgosta quando 120 mil pessoas agora mudam a rota e não está indo mais para o inferno, não está mais desagradando a Deus e agora eles vão começar a ser abençoados. Ele desgosta, mas ele se alegra quando ele é abençoado. Ele esquece que a misericórdia, a graça, a bondade do Senhor alcançou ele dentro do peixe, no mais fundo do mar. E agora ele critica porque Deus foi misericordioso com ele. Jonas é egoísta, e por ele ser egoísta, ele é desequilibrado. Com pouca coisa, ele deseja a morte. Com pouca coisa que aconteceu, ele deseja não viver mais. Olha, quantas vezes por dia você deseja a morte? Quantas vezes por semana? Quantas vezes você pensa, é melhor parar com tudo isso? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou orando tanto? Para que eu estou indo na igreja? Para que eu estou liderando a célula? A Bíblia fala assim que ele perdeu a direção. Ele olhou para o lado errado. Se equivocou, agora ele foge da presença de Deus. Aí ele fica irado porque Deus decidiu salvar. Vocês sabem que Jonas é parecido com o filho pródigo, ou melhor, o filho não pródigo. Porque aqueles 120 mil homens, mulheres, crianças, estavam todos indo para o inferno. Eles voltam para Deus, agora eles também são filhos de Deus, mas Jonas, que é filho há mais tempo de Deus, acha que ele tem que ser mais abençoado do que aqueles. É um problema quando a gente acha que a gente é maior do que alguém. Então eu tenho que ser mais abençoado do que ele, porque eu sou pastor. Eu tenho que ser mais abençoado do que ele, porque eu sou anfitrião. Eu tenho que ser mais abençoado e ter mais direito e mais acesso, porque eu sou mais rico, porque eu sou mais bonito, porque eu tenho mais bem, porque eu tenho mais patrimônio. É um equívoco. A Bíblia mostra pra gente que Jonas era egoísta. Você sabe que tem uma diferença entre ambição e... Não é egoísmo. Ambição e ganância. Ambição, eu quero mais e melhor para todos. Ambição. Qual que é a outra palavra? Ganância, eu quero mais e melhor para mim. Está entendendo? Eu sou ambicioso, eu quero mais e melhor. Para o Luiz, que ele tem um carro melhor do que ele tem hoje. Que a casa dele fica pronta e bonita, com uma edícula bem legal, com uma churrasqueira, para ele se divertir com os amigos e com a família. Ó, você vê? O povo é terrível, né? Aí, ó, você vê? Sabe o que é isso? É ambição. Agora a ganância, eu quero tudo para mim. Sabe o que ele era? Sabe o que Jonas era? Ele não era ambicioso, ele era ganancioso. Eu posso ser salvo, eu posso ser abençoado,
eu posso experimentar da graça, eu posso ter uma casa nova, eu posso ter uma nova chance, eu posso ter uma nova oportunidade, mesmo que eu erre de forma terrivelmente, mas esses não podem. Você sabe que isso é um grande problema da liderança, porque eu posso ser conivente com o meu pecado e não ser conivente com o pecado do outro. Então, eu fugi de Deus por 2 vezes, eu quase naufraguei uma embarcação, eu fui na direção contrária, eu juntei todo o meu dinheiro e gastei com o que não devia, eu abandonei o projeto de Deus, mas o Senhor me perdoa. Aí o irmãozinho aqui que falou um palavrão na minha frente, aí eu sou altamente radical com ele. Que é isso, irmão? Ah, lava essa boca com sabão, seu boca suja. Você é a imagem e semelhança do Senhor? Que negócio é esse? Veja bem, não estou dizendo que você pode falar palavrão, não. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui. Se você fala, é porque você tem o hábito de falar. Ninguém solta um palavrão do nada e fala, ai, que doeu tanto que eu não dei conta. Mentira. Se fala um, é porque fala sempre. Já aproveitando para você não achar que eu estou liberando o palavrão. Mas o que eu quero mostrar é que muitas vezes o líder é conivente consigo mesmo, mas não é com o outro. É o que Jonas fez. Está errado, nós somos a igreja que vive a graça e a misericórdia. Nós não endossamos o pecado, nós endossamos o pecador. A Bíblia fala assim que quando Pedro falou para Jesus assim, de forma nenhuma nós vamos deixar o Senhor morrer. O que ele fala? Arreda-te de mim, Satanás, mas vem para perto de mim, Pedro. Ele manda Satanás para longe, mas Pedro para perto. Eu mando o pecado do homossexual para longe, mas eu falo para o homossexual ficar perto. Eu mando o pecado da prostituta para longe, mas eu mando a prostituta ficar perto. Eu mando o palavrão para longe, mas eu falo para aquele que falou palavrão vir para perto. O problema é que muitas vezes a gente é firme demais com o pecador e pouco firme com o pecado. Nós não compactuamos com o pecado, nós amamos o pecador. Você sabe que eu quero até aproveitar e dizer uma coisa para você. Você tem reparado que o tempo que nós vivemos é um tempo que cada vez fica mais louco. Qualquer dia desse, em uma das igrejas evangélicas, ou no Casarão, ou em qualquer outra, já deve ter acontecido, eu quero falar do Casarão, é capaz da gente estar aqui e chegar um casal de homossexual, que a mulher arrancou os seios, cortou o cabelo como de homem, e é o homem da relação. E o homem ter feito a cirurgia que muda de sexo, ter colocado o seio e deixar o cabelo crescer. Como que nós vamos nos comportar quando chegar esse tipo de gente? Porque vai vir. Essa é a igreja contemporânea, a igreja dos dias de hoje. Como que você vai se comportar quando entrar esse tipo de gente na sua célula? Você sabe, Deus decidiu falar para Noé que ia destruir todo aquele povo num determinado momento que Noé estava vivo. Por que Deus falou só com Noé aquilo? Porque Noé era o único que estava preparado para ouvir o que Deus tinha para falar. Você sabe que tem gente que Deus ainda não mandou para nós porque nós não temos condição de aceitar e receber. Chega um homossexual aí, chega um transexual, como é que nós vamos reagir? O que nós vamos fazer? Porque nós somos compassivos com o nosso pecado, mas nós não somos compassivos com o pecador. Isso é um grande problema. Nós precisamos quebrar isso. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, nós declaramos que nós somos uma igreja que não compactua com o pecado, não compactua com o que desagrada ao Senhor. Mas nós também declaramos, Pai, em alto e bom som, que nós amamos o pecador. E essa igreja, Pai, não está aberta para receber só os santos. Essa igreja é uma igreja que está aberta para receber aqueles que precisam de salvação. Aqueles que precisam de declarar que o Senhor é Deus. Nós não somos uma igreja mesquinha e infantil que recebe apenas os adequados. Nós somos a igreja que está pronta para tomar ceia com o coxo, o aleijado,
o cego e o pobre. Como a Bíblia diz na parábola da grande ceia, nós somos essa igreja, Pai. Portanto, envia. Você que é líder de célula, levanta a sua mão. Levanta só os líderes de célula. Envia, Senhor, para a célula desses irmãos, gente que precisa de salvação. Envia, Senhor Deus, para a célula desses irmãos entrevados, gente que vive nas trevas. Envia para a célula desses irmãos, Senhor Jesus, gente que está pensando em suicídio, porque lá eles encontrarão salvação, eles encontrarão a água que mata a sede, eles encontrarão o pão que mata a fome. Nós somos essa igreja dos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha, me arrepia. Glória a Deus. Aleluia. 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 E por último, eu acho interessante isso aqui, porque Jonas ama mais as coisas do que as pessoas. A Bíblia mostra aqui que ele fica irado, Jonas fica irado, porque Deus não mandou matar 120.000 pessoas, fora rebanho, que é o que a Bíblia diz aqui. 120.000 pessoas. Ele fica irado porque Deus não matou. Aí a Bíblia diz assim, que ele fica irado porque Deus matou uma planta. Percebe a diferença? Ele fica irado por dois motivos. Primeiro, porque Deus não matou 120.000 pessoas. E segundo, ele fica irado porque Deus matou uma planta que nasceu numa noite, morreu na outra, ele não cultivou e ele não plantou. Sabe o que é isso? A inversão de valores. Isso aqui é a coisificação do ser humano. É a coisificação do ser humano. As pessoas ficam mais tristes com um cachorro que morre do que uma criança que morre. Ontem eu estava no shopping com a minha família e passou uma madame assim no shopping com um cachorro. Eu lavo meu cabelo com sabonete às vezes, sabe? Aquele cachorro ali, ele deve lavar o pelo assim com um sabão muito caro que brilhava aquilo. Passava assim, mas ao mesmo tempo você sai para fora, tem um monte de criança pedindo esmola. E o interessante é que nós não compadecemos mais com isso. Eu não quero que você se sinta culpado, que eu só percebi ontem, porque a mulher passou e porque eu estava com essa palavra na minha mente. Mas é natural nós cuidarmos mais do nosso cachorro do que do nosso cabelo. Tem mulher que gasta toda semana R$30 para o cachorro, mas não gasta R$15 para fazer a unha. Tá certo? Tá certo isso? Poxa, ela casou com o marido, não vai mais se separar, para sempre vai viver junto, não tem mais jeito. Amém, homens? Amém. Aí toda semana é 30 pau para lavar o cachorro, mas não gasta 30 pau para ir no cabeleireiro. Não, é caro, não vou fazer. Está errado, é um absurdo. Isso é inversão de valores, é a coisificação do ser humano. O ser humano não se cuida, mas cuida do cachorro. É interessante que Jonas teria se alegrado com a destruição das pessoas e a preservação do meio ambiente. É ou não é? Preserva o meio ambiente, mas mata as pessoas. Olha, isso está errado, é um equívoco. As pessoas são mais importantes do que as coisas, é mais importante do que o dinheiro, é mais importante do que o carro. Já que eu falei das esposas, vou falar dos maridos também. Passa o sábado inteiro lavando o carro, insera o carro e sopra, e passa pretinho. Daí a família vai passear, antes de entrar já fala: ó o sapato do carro, sapato. Ai, tem salgadinho aqui, Juninho. Vai dar salgadinho dentro do carro. Não vai dar salgadinho dentro do carro. Ontem eu estava lá, daí abriu uma traquinas no carro. Hoje eu fui lá ver, tinha aquele recheio de traquinas em todo lugar. Misturou na costura assim do couro do carro. Daí eu falei, a Bruna foi pegar, daí eu falei: é bom tirar isso aqui, né? Ah, deixa aí. Depois tira, bolacha, né, fralda e tal. Você tem o carro para servir a sua família ou você que serve o carro? O dinheiro serve sua família ou você que serve
o dinheiro. Você vê que é interessante que o único momento que o Senhor compara o senhorio dele é com o dinheiro. Escolhe a qual senhor você quer servir. Ele não trata Baal como senhor, ele não trata nenhum outro Deus como senhor, mas o dinheiro ele trata como senhor. Aí a mulher limpou a casa toda. Aí o marido chega e fala: o pastor convidou a gente para ser anfitrião. Na minha casa não. Agora que eu comprei esse sofá preto lindo, ou branco, não, essas criançadas tudo louca aí pulando, não vou aguentar. Derrubando coca, melando a casa, trazendo bolo de chocolate, bolo de morango, pisoteando, tá errado. Isso aqui não. Na minha casa não. A sua casa serve ou você que serve a sua casa? O marido trabalha o dia inteiro, chega com aquela botina, ela já grita de lá de fora: tira a botina! Passei pano no chão hoje. Para limpar é uma, para sujar é 5. Depois que o marido fica pegando hora extra, aí você não sabe por que é. Não é por causa do dinheiro, não, é para não te ver mesmo. O cachorro lindo, com o dente escovado, unha feita, a mulher com a camisa do vereador Greca, do prefeito Greca, do Bolsonaro. Brincadeira sadia, pô! Brincadeira sadia, pô! Olha, você tem que tomar uma posição. Gente é mais importante do que coisas. Sua família é mais importante do que seu carro. Seu marido chegar feliz é mais importante do que o chão limpo. Eu tinha um conhecido lá em São Paulo que, se eles fossem hospital, cemitério, quando chegava em casa tinha que tirar a roupa inteira na lavanderia. Não podia sentar. Se chegasse muito cansado, sentava no chão, mas não no sofá. Fala se isso não é uma doença. Como é que trabalha o dia inteiro para trocar a roupa na lavanderia, porque não pode sentar, porque suja? Para com isso, pelo amor de Deus. Gente é mais importante que coisas. Ter gente na sua casa é uma bênção. Ter gente vivendo do seu lado é uma bênção. A solidão é uma maldição. Solidão é igual estar dentro de uma caverna, você só ouve a sua própria voz. Gente que só ouve a própria voz é gente amaldiçoada. A casa que tem muitas pessoas, a família que é grande é uma família abençoada. Experimente disso. Para de viver num mundinho como de Jonas. Jonas, a Bíblia o tempo inteiro, ou melhor, a Bíblia em nenhum momento fala que Jonas tinha companhia. Por quê? Porque devia ser um cara chato. Para de ser chato. Para de ser chata. Põe um sorriso na sua cara. Arruma o cabelo. Passa perfume. Eu estava voltando de São Paulo, meu Deus, sentei atrás, eu estava no lugar certinho. Aí aqui do lado 3 cadeiras vazias. Daí eu falei: bom, aqui é o lugar do dizimista, né? Não vem ninguém, eu vou deitar aqui. 3 lugares assim, ó. É o lugar do dizimista. Você pode deitar no avião. Falei: é ali que eu vou. Sentei, gente, tinha 2 indianos na minha frente que eu não consegui dormir. Um fedor, um cheiro horrível. Passa um perfume. Passa uma maquiagem. Cuida de você também. Cuide das pessoas, mas cuide de você também. A Bíblia diz que Jonas era um abandonado. Jonas foi para um lado, foi engolido, foi cuspido em outro, ninguém nem falou: cadê Jonas? Alguém viu Jonas? Jonas sumiu, não tinha ninguém para perguntar. Por isso, para de fazer gracinha, faltar nos lugares para os outros perceber que você não foi, porque ninguém percebe. Os irmãos aqui da rede do Diego fez um churrasco. Aí veio assim na minha cabeça, né? Olha o que o diabo fala, ó. Fala que você não vai. Aí quando todo mundo fala assim: por quê? Porque daí você fala: tá brincando. Eu falei: eu vou fazer isso? Vai que ninguém fala nada e fala: que pena, poxa vida, vai ter outro, fica pra próxima. Aí a gente não vai, vou faltar. Aí falta, ninguém manda uma mensagem. Aí como é que você fica? Mal, entra para dentro do buraco. Os inteligentes saem de buraco que os sábios nunca entrariam. Você está entrando em buraco que você não devia entrar. Aí depois fica magoado: ninguém me percebeu, ninguém falou nada. Eu não tenho problema com isso. Eu comprei roupa nova, eu já aviso: essa roupa é nova.
Por exemplo, essa camisa, né, Jorge? Nós compramos, camisa cara, ó. Eu comprei uma, o Jorge comprou outra. Cada perninha dessa aqui é um dinheirão. Mentira, nós pegamos uma promoção boa, né, Jorge? Eu já aviso logo, é nova, gente, ó. Para de ficar sofrendo, para de ficar triste, para de ficar entrando em buraco, vivendo na solidão. Viva o que Deus tem para você. O melhor lugar para estar era em Nínive. O único profeta que teve 100% de aproveitamento. Ele pregou para 120 mil pessoas. Sabe quantas converteram? 120 mil. E interessante é que Deus ainda fala que tem o rebanho. Até o rebanho converteu. Porque quando eu me converto, tudo que eu tenho é santificado. O meu carro é santificado, minha cama é santificada, o meu endereço é santificado. Agora tem anjos ao meu derredor. A Bíblia diz que 120 mil pessoas se converteu e mais o rebanho que tinha lá. 100% de aproveitamento. Mas como é que o profeta estava? Bicudo. Por quê? Porque ele queria ser o único. Eu queria vir aqui pregar e todo mundo morrer, só para mim ser o santo. Eu queria vir aqui pregar e todo mundo morrer, só para mim ser o único profeta que existe. Para com isso, só você pode ser abençoado, só sua célula pode crescer. O pastor só pode ir na sua casa, não pode mais na casa de ninguém. O seu amigo tem que ser seu amigo sempre, não pode trocar de amizade uma hora ou outra para ir no shopping. É da minha célula, não sai com aquela célula, é do meu discipulado, não sai com aquele discipulador. Você foi no cinema, irmão? Assistir Coringa? Com quem você foi? Fui com o Darcy. Com o Darcy? Darcy não é da nossa célula. Ah, ô tonto, para com isso. Vai viver a vida que Deus tem para você. Vai ser alegre. Vai fazer novas amizades. Vai ser feliz. Para de viver igual Jonas dentro de baleia, fugindo, dormindo, sem nem perceber que nasceu uma árvore do lado dele. O homem está tão olhando para o seu umbigo que ele nem percebe que nasceu uma planta. A noite inteira a planta nascendo, ele percebeu só quando a lagarta comeu. Deus salva ele do mar, Deus salva ele do calor. Ele nem agradece. O tempo inteiro é comparando. Comparação é um problema. Marcelo ligou para o Jorge, não ligou para o Tiago. O Luiz ligou para o Jorge, mas não ligou para o Marcelo. O Gil veio e ninguém falou que ele estava de boné novo. Agora também eu não venho mais, ninguém percebe. Renova a mente. Vai contemplar o Senhor, que você vai ver o tanto que você é amado. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Diga para o Senhor: Deus, muda a minha mente. Eu não quero ser mesquinho não, Senhor Deus. Eu não quero perder tempo olhando para o meu umbigo não. Senhor Jesus, eu quero ver o Senhor, contemplar o Senhor, porque o Senhor me livra do mar, o Senhor me livra do sol, o Senhor me livra do mal, o Senhor me livra de todas as coisas, e eu nem lembro de agradecer, e o melhor, o Senhor nem me cobra que eu agradeça. Mas Senhor Jesus, hoje eu quero declarar que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é aquele quem me livra, o Senhor é quem me guarda, e Senhor, eu tenho motivos de sobra para me alegrar no Senhor, eu tenho motivos de sobra para me alegrar no Senhor, Pai. Me dê um coração como o teu, Pai. Me dê um coração como o teu, Senhor. Nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-lhe um novo coração. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Do teu perdão, dá-me um novo coração. Levante as suas mãos e peça ao Senhor. Dá-me um coração igual ao teu mestre. Dá-me um coração.
Aleluia. Aleluia. Senhor, nós queremos, Pai, fechar esse tempo, Pai, que nós aprendemos sobre Jonas. Para, Senhor, nós termos o aproveitamento que ele teve. 100% da pregação dele foi absorvida pelos ouvintes. E, Senhor, nós esperamos isso na nossa célula, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no bairro em que moramos. Mas, Senhor, nós também queremos pedir ao Senhor, Pai, para que o Senhor nos dê a capacidade de trocar o coração e termos um coração como o do Senhor. A Bíblia mostra para nós que no momento em que Deus abriu mão da ira, Jonas se irou, mostrando que o coração dele era diferente. Senhor, nós queremos ter um coração como o do Senhor, um coração, Pai, misericordioso, um coração bondoso, um coração tardio em irar-se, um coração que tem domínio próprio, que tem paixão, que tem alegria, que não compara, mas que serve aos irmãos. Esse é o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.